Maravilha poder estar aqui nessa hora. Eu quero falar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que é pros Efésios. Pros Efésios. O texto na língua portuguesa está assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. É uma coisa muito interessante, aqui está falando sobre os dons ministeriais, né? Dons ministeriais. Eu gostaria de enfatizar, é um dom aqui muito interessante, gostaria de enfatizar, mas antes eu vou ler o texto em grego aqui, vou ler o texto em grego, primeiramente. Está aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim: Kaios eduken alos me apóstolos, alos de profetas, alô de evangelistas, alô de poimenas, cai didáscolos. Deixa eu ler mais uma vez para que nós possamos entender. Assim: Kaiotos eduquem alos men apóstolos, alô de profetas, alôs de evangelistas, alôs de poimenas, cai didáscolos. A palavra apóstolo, ela aparece aqui, ó, apóstolos, que significa enviado, mensageiro. Aqui, essa palavra aqui é muito interessante, que é a palavra didáscolos, que é o mesmo para mestre, aquele que ensina. E essa palavra aqui, poimenas, que significa pastores. Então aqui fala sobre os dons ministeriais enviados para cada um, repartido a cada um como Deus quer, né? E a palavra apóstolos aparece aqui. É muito interessante, porque nos dias de hoje existe uma certa polêmica, né? Tem uns que aceitam apóstolo, outros não aceitam apóstolo, outros dizem que o dom de apóstolo foi só na época, nos períodos bíblicos, e etc, etc. A pergunta se eu tenho alguma coisa contra apóstolo, eu digo para vocês que não. Eu não tenho nada contra apóstolo, pastoras, não tenho nada contra, né? Assim como a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, o apóstolo Pedro fala que nós somos pedra viva, edificado para a edificação da casa do Senhor. Então eu não sou contra o título de apóstolo. A única coisa que não encaixa na minha mente, eu não consigo entender, é que na cultura moderna hoje, o apóstolo, está aqui, ó, o apóstolo, ele é como se fosse acima do pastor. Ele está acima. A gente vê igrejas pentecostais, algumas igrejas que colocam o apóstolo acima do pastor. É como se o pastor fosse um subserviente, fosse um contínuo, fosse um office boy. A gente vê algumas igrejas que colocam pastor, bispo, apóstolo. Eu respeito qualquer igreja, respeito. Desde que não pregue heresia, eu respeito. Mas eu, na minha mente, não consigo compreender que um apóstolo eles têm uma autoridade maior do que o pastor presidente de uma igreja, né? Porque o apóstolo ele é nada mais nada menos que um evangelista. Ele sai a campo para desbravar, para ganhar almas, para abrir frentes de trabalho.
Na visão apostólica, na visão da Bíblia, o apóstolo é isso, né? Mas algumas igrejas adotam um outro estilo, né? Tem uma outra desenvoltura, né? Nessa questão. Eu não estou aqui para criar polêmica ou para falar quem está certo ou quem não está. Eu gosto de ir pela Bíblia Sagrada. Pela Bíblia. Então, na minha visão, a palavra poimenas, que é a palavra pastor, né, é um cargo muito importante, muito interessante. Na Bíblia, didásculos é aquele que ensina o mestre, né? Tá ali para ensinar. Deus dá dom, talento para cada um. Mas independente de ser apóstolo, de ser mestre, de ser profeta, tá escrito assim, profeta aqui. Independente disso, evangelistas. Independente disso, a pessoa tem que ter a sua vida no altar de Deus e não deixar que o orgulho, que a vaidade fale mais alto, porque tem atrapalhado muito o ministério. Muitas pessoas têm perdido a visão, têm se perdido por causa do cargo. O cargo ele é importante. O cargo ele foi dado por Deus. É uma dádiva, é um presente dado por Deus. Mas não é para a pessoa se servir do chamado dele. Não fazer que nem os filhos de Eli fez, né? Eles eram sacerdotes, mas eles violaram o ofício de sacerdote. E o fim foi muito trágico. Deus dá talento para cada um, dá vocação chamada para cada um. E cada um de nós teremos que nos apresentar diante de Deus, teremos que comparecer diante de Deus e apresentar as credenciais que nos foram outorgadas. Didásculos, poimenas, evangelistas, profetas e apóstolos. Cada um de nós vai ter que dar conta. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com a nossa chamada, com o nosso ofício? O que estamos fazendo? Amém? Que Deus abençoe. Fica essa reflexão na nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida, que é algo espetacular. O ministério, a chamada, nós vamos nos apresentar diante de Deus e temos que nos apresentar com mãos santas, limpas e com os frutos do nosso ministério. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.